Após todos se retirarem para um local seguro e o silêncio prevalecer, as emoções permaneciam intensas no ar como uma tempestade prestes a explodir. O olhar desafiador trocado entre Gideon e Mog era um reflexo da frustração e raiva que pairava. No entanto, o que estava prestes a acontecer não era apenas uma explosão de sentimentos reprimidos. Era a revelação de uma amizade testada ao extremo. Gideon puxou Mog para um canto isolado, suas feições delineadas pela luz difusa que penetrava nas sombras da floresta. O que se seguiu foi uma troca de palavras fervorosas, uma mistura de repreensões duras e palavras ásperas. Cada frase era uma manifestação das preocupações que ambos carregavam, das expectativas não atendidas e da pressão que os cercava. Das expectativas não atendidas e da pressão que os cercava. A tensão acumulada finalmente explodiu em um confronto verbal acalorado, as vozes elevadas ecoando entre as árvores. Insultos mútuos e palavras ferinas foram atirados como flechas envenenadas. O ambiente outrora silencioso agora estava preenchido com a rixa que fervilhava entre eles. A discussão tomou proporções incontroláveis. As mágoas enterradas emergiram em formas de ressentimento e respostas afiadas. Mog, respirando pesadamente, finalmente conseguiu fazer ouvir sua voz em meio ao tumulto. Gideon, nós estamos nessa juntos. Eu sei que você está preocupado, mas isso não me torna indefeso. Eu não posso simplesmente ficar de fora enquanto amigos estão em perigo. Gideon, com os olhos inflamados de irritação, retrucou. Não é só sobre você, Mog. Nós não podemos nos dar ao luxo de ser impulsivos aqui. Não é apenas uma questão de amizade, é uma questão de sobrevivência. A atmosfera estava carregada, e no meio dessa tormenta emocional, a briga parecia inevitável. Mog e Gideon se encararam, olhares ferozes sustentando a tensão que os envolvia. Então, como um trovão em meio à chuva, eles se lançaram um contra o outro. Os punhos cerrados, os corações acelerados e a fúria que havia fervilhado agora encontravam um canal de expressão. Socos foram desferidos, empurrões trocados, e o ambiente antes silencioso se transformou em uma tempestade de ação. No calor do momento, Mog procurou acessar suas habilidades antigas, mas a falta de prática se manifestou em sua luta desajeitada. Gideon, embora tivesse a vantagem do treinamento recente, sabia que não estava lutando contra um oponente comum. Você não pode simplesmente se lançar nisso, Mog. Gideon exclamou entre golpes, seu rosto tenso de preocupação. Mog retaliou, seus punhos buscando uma abertura em meio aos movimentos rápidos de Gideon. Você não pode decidir tudo por mim, Gideon. Eu tenho minhas próprias habilidades e força. Cada golpe trocado era uma explosão de emoções contidas. A raiva, a frustração e até mesmo os vestígios da amizade de longa data se manifestavam nos movimentos bruscos e nos olhares incendiados. Gideon mostrava domínio, mas Mog não cedia facilmente. Apesar da intensidade do confronto, a história que compartilhavam os puxava de volta, relembrando os anos de amizade e camaradagem. Enquanto os punhos voavam, as memórias surgiam como fantasmas do passado. A infância compartilhada, as risadas nas aventuras, as promessas feitas sob a lua. A amizade que havia resistido a inúmeras provações, mas agora estava prestes a se quebrar sob o peso do conflito. O ápice do confronto estava à vista. A energia acumulada nas mãos cerradas estava prestes a se manifestar de uma maneira ou de outra. Mog estava à beira de ceder, seus músculos cansados e seus pensamentos tumultuados. Mas então, quando tudo parecia perdido, Gideon agarrou Mog pelo colarinho
impedindo-o de cair completamente. No momento em que Mog encarou Gideon, viu não apenas a superioridade momentânea de seu amigo, mas também a profundidade de seu vínculo. Entre respirações pesadas e olhares intensos, o entendimento começou a se formar. Era uma compreensão que transcendia as palavras, uma conexão que só anos de amizade poderiam criar. O silêncio reinou por um instante, as emoções ainda fervilhando, mas algo havia mudado. Gideon soltou Mog com um suspiro pesado, uma mistura de exaustão e compreensão. A tensão diminuiu gradualmente, como uma tempestade que finalmente se afasta. Palavras foram trocadas, as palavras que precisavam ser ditas. Gideon, embora mantivesse a postura firme, admitiu sua preocupação. Reconheceu a imprevisibilidade da floresta e a necessidade de proteger Mog. Mog, por sua vez, admitiu que sua ausência o enferrujou, mas que ele também possuía um papel a desempenhar nesse desafio. As arestas começaram a ser aparadas, as verdades expostas e o respeito mútuo ressurgindo das cinzas da briga. A luta, embora turbulenta, havia servido para limpar o ar entre eles. Uma nova camada de compreensão emergiu daquela troca intensa, alicerçando uma amizade que, embora abalada, permanecia forte. As palavras finais foram ditas com corações mais leves e mentes revigoradas. Mog aceitou finalmente o convite de Gideon para se juntar à guarda real. Os desafios à frente eram vastos, mas ele estava disposto a enfrentá-los. A floresta sombria os havia testado de todas as formas possíveis, mas no final, a amizade persistiu.